só eu, mas muita gente, quando eu estou falando dentro desse estado, estou falando dentro dos nossos municípios, que era a perspectiva de construir políticas públicas consistentes, universais e principalmente impessoais. Porque muitas e muitas vezes você tem políticas públicas, mas que em algumas circunstâncias servem a uns, mas outros são discriminados. Política pública só é pública se servir a todo mundo. Você não pode ter política pública que, para ser política pública, você pergunte, por exemplo, em quem você votou, ou pergunte qual é a sua religião, ou pergunte qual é a sua condição econômica. Política pública é para todo mundo, né? Eu tenho um exemplo no rádio, agora na entrevista, lá na Rádio Rural, onde eu dizia que uma das primeiras casas de taipa, já que nós substituímos cerca de 3 mil casas de taipa, e vamos zerar a casa de taipa em João Pessoa durante essa gestão, não vai ter mais casa de taipa, vai ser tudo de alvenaria. E eu dizia que uma das primeiras entregas que nós fizemos lá no bairro das Indústrias, um dos agraciados, onde a gente montou um pequeno palanque na frente, tinha sido por coincidência, e ele foi no palanque dizer isso, porque eu não lembrava, eu não atento muito para isso, tinha sido exatamente um dos principais adversários, e ele foi lá no palanque para poder dizer que todos os dias ele pegava um carro de som para chutar na minha canela. O jogo era pesado, ele ia para cima, né, não interessava se era verdade ou se não era verdade, o importante é que ele ia dizer, ele ia pesado para cima. E ele estava dizendo que fazia 20 anos que morava numa casa de taipa e passou política, entrou política e ele não conseguia ter acesso a uma casa com dignidade, com alvenaria. E por incrível que pareça, foi exatamente a pessoa que mais ele falou mal durante uma campanha, que chegou lá, não perguntou sequer quem era ele, fez o cadastro e colocou lá em pé, derrubou sua casa de taipa e construiu uma casa de alvenaria. Eu acho que isso é uma coisa, eu não fiz favor a ninguém não fiz favor a ele não, isso é um direito dele. Se ele estava numa situação que preenchia os requisitos, então a Prefeitura de João Pessoa não podia olhar com olhos diferenciados pessoas que tinham a mesma situação. Eu acho que essa questão da impessoalidade e da universalidade das políticas públicas, ela é o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar, de conversar um pouco com os companheiros e companheiras que estão aqui nessa sessão hoje. Ela é fundamental, porque se não for desse jeito, você divide, você coloca um lado fora e outro lado dentro. Aí você não contribui para poder construir isso que é tão importante, que é exatamente o conceito de política pública. Tem que atingir todo mundo. Pode até não atingir todo mundo, porque não tem lastro financeiro para poder, por exemplo, fazer uma grande intervenção, uma intervenção que cubra todo mundo. Mas o critério de acesso tem que ser igualitário para todo mundo. Eu acho que essa é uma coisa fundamental, porque aí você gera credibilidade, você gera respeito, e você, ao mesmo tempo, você estabelece uma lógica que possa servir, inclusive, para as suas pessoas, porventura, quando você, inclusive, sair do governo. A lógica do respeito, eu acho que isso é uma coisa que é importantíssima. Mas eu queria, nessa minha fala, começar a discutir um pouco, a pautar um pouco essa discussão sobre políticas públicas, sobre uma coisa que eu acho que é a base de tudo, que é a democratização da gestão. Nós vivemos numa sociedade que é, na sua essência, autoritária. A história do Brasil é uma história de golpes, é uma história, até certo ponto, de violência. Esse é o maior período da história do Brasil republicano em que a democracia formal, representativa, está presente. Mas não tivemos nenhum outro período como esse agora. Portanto, isso é muito recente. De certa forma, a construção de uma mentalidade democrática é muito presente na história do nosso país. E é mais recente ainda na história do Estado como a Paraíba, com as suas dificuldades, com as suas disputas exacerbadas, né, com a sua falta de um projeto a curto, médio e longo prazo, que possa ultrapassar, inclusive, um governo qualquer que seja ele, mas que possa galvanizar os interesses de uma população e fazer com que ela, acima de qualquer interesse particular de um governante, ela possa seguir em frente em busca de uma política de desenvolvimento. Isso não é coisa do outro mundo.
Isso, se você olhar aqui para frente, para cima, você vai encontrar o Rio Grande do Norte que em 15 anos saiu de uma posição inferior, economicamente falando, da Paraíba, para poder hoje ter uma posição muito superior. Você vai encontrar ali mais adiante o Piauí, que daqui a pouco ultrapassa a Paraíba. Por exemplo, o Piauí, que nesse trimestre agora cresceu 3,6%, onde a maioria dos estados, por conta da retração econômica, da recessão, tem obtido índices negativos, inferiores de crescimento. O Piauí tem avançado porque conseguiu pactuar com as suas lideranças políticas, conseguiu pactuar com o seu segmento político, um caminho de desenvolvimento que você, Armando, ou eu, a gente pode até discordar, não interessa, o outro pode concordar, mas é um caminho, é uma proposta pública, é um espaço onde você sabe para onde a economia se desenvolve, ou procura se desenvolver, para onde as forças sociais podem se encontrar. Ou seja, o empresário pode formatar o seu investimento, sabendo qual é o jogo que está sendo jogado publicamente. As forças sociais podem contribuir percebendo claramente qual é a sua parcela e aquilo que vai avançar do ponto de vista das políticas sociais. Você tem um jogo pactuado, coisa que claramente falta no nosso Estado. Falta isso, e isso tem contribuído muito para amarrar o Estado. Nós temos um Estado que, de certa forma, se A propõe alguma coisa, B trata de barrar. Se B consegue formular uma política, A se retrai. E aí a gente vai passando ano após ano e a sociedade excluída de um projeto mais abrangente. De um projeto de desenvolvimento que possa gerar um novo ciclo dentro desse Estado. Há um necessário novo ciclo. Porque ou a gente constrói isso, ou não nos iludamos. A gente perde o bonde da história. O Nordeste brasileiro, que historicamente sempre foi visto como miséria, como seca, como violência, como local do atraso. Essa é a história do Nordeste brasileiro. Indiscutivelmente, com o governo Lula, com o governo do presidente Lula, o Nordeste passou a ter um outro tipo de investimento. Investimentos estruturantes, investimentos importantes na nossa infraestrutura do Nordeste como um todo. Por exemplo, o Porto de Suape, o complexo metal-mecânico com a siderúrgica ao redor do Porto de Suape, que vai ter um impacto extraordinário, ou pode ter um impacto extraordinário na Paraíba, desde que a gente tenha capacidade de fazer a discussão e atrair, né? E atrair uma parcela pequena, mas para nós já seria grande, dessas indústrias que estarão se instalando dentro desses próximos 4 anos. A duplicação da BR-101, o Porto de Fortaleza, o Porto de Natal, que está passando por ampliação, a Transnordestina, a transposição de bacia, enfim, o Nordeste passou a ser palco de profundos investimentos que faz com que a nossa economia cresça como se fosse uma China. O Nordeste cresce hoje anualmente o seu PIB em torno de 9, 9,5%. O Brasil cresce em torno de 13%, crescida, porque a recessão do Nordeste também vai se retrair, mas o Nordeste cresce duas vezes e meia aquilo que o Brasil vem crescendo. Indiscutivelmente, a presença do governo federal é muito forte e a ausência da Paraíba num projeto que pudesse unificar as forças políticas também é muito presente. É por isso que eu escuto muito o deputado Armando Abílio, conversei já várias vezes com o deputado 19, esses dois que aqui estão, e sempre ouvi dessa necessidade da gente ultrapassar a disputa paroquial e ter a capacidade de construir, de olhar para frente, de construir um processo que possa fazer com que o nosso Estado retome uma perspectiva importante, não só de crescimento, mas de desenvolvimento integrado. São coisas diferenciadas. Então, chegar a um ponto desse, eu acho que tem uma coisa que antecede a todas as outras, e que está dentro das políticas públicas, Marcelo, que é a questão da democratização da gestão. Eu penso, sinceramente, que nós, políticos, nós não temos o direito de olhar para uma prefeitura, de olhar para um governo como se fosse algo particular. Eu não dou esse direito, eu não tenho esse direito. E não penso que absolutamente ninguém tem esse direito.